Sejam bem-vindos à ESEC TV, um programa da Escola Superior de Educação de Coimbra dedicado à cultura e às artes. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. Fomos seguir o rastro dos judeus de Coimbra na nova exposição localizada no Pátio da Inquisição, na Baixa da cidade. Judeus de Coimbra, da tolerância à perseguição, memórias e materialidades é o nome desta exposição. Fizemos uma visita guiada para conhecer alguns detalhes sobre a vivência desta comunidade em Coimbra. Esta exposição conta uma história, a história dos judeus de Coimbra, que é uma história muito interessante e com variadíssimas particularidades que a tornam notável, e esta história tem dois grandes capítulos. O primeiro capítulo é aquele em que se relata uma presença que é, enfim, pacífica. Depois há um período intermédio em que começa a crescer realmente dentro da sociedade um tal clima cada vez mais hostil aos judeus e, finalmente, no terceiro capítulo da exposição, aquilo que tentamos transmitir aos nossos públicos é o ambiente de completa intolerância que começa a viver-se. O espaço onde nós estamos neste momento era o espaço do refeitório do antigo Colégio das Artes, o primeiro Colégio das Artes que existiu em Coimbra. O que aconteceu foi que pouco tempo depois o rei pediu aos crúsios para cederem ou emprestarem dois dos colégios da Rua da Sofia, e o objetivo era instalar precisamente o Tribunal da Inquisição em Coimbra. Aqui passaram a ser instalados cárceres e a Sala do Tormento. O Tribunal da Inquisição de Coimbra não era só de Coimbra, ele tinha jurisdição sobre todo o centro e norte do país. Portanto, teve um papel muitíssimo grave na perseguição que fez aos judeus, mas não só aos judeus, não é? Embora os judeus, os cristãos novos, porque nesta altura já não se pode falar em judeus, fossem o alvo preferencial da Inquisição, outros grupos sociais também foram perseguidos. As bruxas, não podemos esquecer, as mulheres bruxas, as feiticeiras, tantas que foram perseguidas, algumas até queimadas vivas, não é? Os homossexuais, os bígamos. A história dos judeus de Coimbra, eu gosto mais de dizer de Coimbra do que em Coimbra, porque eles eram cidadãos portugueses e cidadãos de Coimbra, estiveram aqui durante séculos. Esta história é muitíssimo rica. É de Coimbra o documento mais antigo que atesta a presença de judeus em Portugal. É um documento que é anterior à própria nacionalidade, não é? Data de 950. Os judeus vieram para aqui, portanto, pelo menos no início do século X, e estiveram aqui até à proibição da religião, isto é, até ao fim de 1496, como judeus. A partir de 1497, com o Édito Manuelino, tiveram duas alternativas. Ou ficaram e foram forçados ao batismo e passaram a ser cristãos novos, ou saíram do território português e também do território peninsular, não é? Dando origem a uma grande diáspora que os levou, eu diria, quase que aos quatro cantos do mundo.
Coimbra teve duas judiarias, em tempos diferentes, mas teve duas judiarias. A primeira era ali na Rua Corpo de Deus e nas imediações dela, e é uma judiaria que estava absolutamente organizada já no início do século XII. Já tinha nessa altura sinagoga, já tinha cemitério, já teria provavelmente fonte exclusiva, porque os judeus e os cristãos não podiam beber das mesmas fontes, enfim, e tinha se calhar, talvez não tão cedo, mas teve seguramente aquilo que foi um dos equipamentos coletivos mais importantes ainda hoje para os judeus, que foi bem os rituais de purificação, mikvé. A descoberta em 2013 de uma estrutura conservada em Coimbra, no limite poente da judiaria nova, de um mikvé, bem, é um achado absolutamente surpreendente, pela raridade, pelo estado de conservação, enfim, por todas as histórias que pode acrescentar à materialidade que não existia antes sobre esta presença. Este edifício engloba um projeto mais largo, que tem a ver com o núcleo da Coimbra judaica. A este estará associado o edifício do Mikvé, que também foi recentemente adquirido pelo município e que será, num futuro próximo, reconvertido para poder acolher também o público. E ainda há um percurso que pretendemos depois fazer pela cidade, que liga depois a judiaria velha, à parte do mikvé, à judiaria nova e terminar aqui na Inquisição, fazendo também assim um percurso da história dos judeus que passaram por Coimbra durante um longo período de tempo. Fomos ao concerto de apresentação do disco Momentos do trio Paulo Bandeira. A estreia foi no magnífico anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas, durante o Festival das Artes Quebra Jazz. O trio conta com Paulo Bandeira na bateria, João Paulo Esteves da Silva no piano e Bernardo Moreira no contrabaixo. Cristina Branco foi a convidada para este concerto. Momentos porque nada estava planeado para ser gravado. Foi o primeiro concerto que a Cristina fez com o trio. E desafiaram-me se não queria levar uma cantora e tal, e eu escolhi a Cristina, ensaiamos, e daí o concerto foi gravado por pistas. Não havia essa intenção, eu nem sabia que o técnico tinha gravado, e ele mandou-me tudo. Isto foi em 2017, em Vila Nova de Santo André, no Jazz Alentejo. E então andei a maturar a ideia e ficar a pensar, o Bernardo, olha lá, olha para isto, isto está demais, vamos editar isto. E assim foi. Depois meteu-se a pandemia também, quase há 2 anos, e então sai agora. Convidaram-me para fazer aquele concerto com eles, eu cantei as 3 canções e o Paulo, um tempo depois, perguntou-me assim: olha, não te importas que a gente inclua as 3 músicas, ficou tão fixe, podemos pôr no disco? Pá, tudo bem, não há problema nenhum. Portanto foi um bocadinho assim, sabes, não foi aquela coisa estudada para ser desta maneira. O Bernardo Moreira toca comigo há um horror de anos na minha banda. O João Paulo, de alguma forma também, o João Paulo foi o primeiro pianista que compôs para mim. Conheço o João Paulo há mais de 20 anos e foi sempre fazendo músicas para mim. Aliás, nós vamos tocar algumas aqui esta noite. O Paulo, na verdade, é a pessoa que eu conheço há menos tempo, o Paulo Bandeira, porque os outros 2 fazem parte da minha pequena família musical.
estar em estúdio, é uma coisa que me foca e que me ajuda a levar as coisas para o palco. Mas a verdade é que quando se grava ao vivo há um contágio. Eu acho que é por termos as pessoas ali à nossa frente, muda tudo, a energia muda. Eu até tenho essa experiência de quando tu gravas os temas, há um ritmo que é muito mais pausado, é muito mais lento, e quando levas para o palco aquilo tudo quase que dobra. Então imediatamente quando gravas ao vivo essa energia, aquele medo pequenino, sabes, aquela coisa a responsabilidade de teres pessoas ali à tua frente e de cada segundo valer por si só e ter um peso gigantesco e tu não poderes voltar atrás porque estás a tocar e a cantar ao vivo. Então há isso quando tu gravas qualquer coisa ao vivo, tem esse pormenor, esse quente, essa quentura, e é muito bom. Digo sin retorno y sin razón. Fue como si lanzara fuego en fría agua, como si evocase la oscuridad. Chama-se Um Namor e é uma música do Mário Lajinha e tem letra traduzida da Maria João. Este trio com o João Paulo e com o Bernardo Moreira foi a pensar primeiro na música que eu consigo escrever e com as minhas influências que tenho ao longo da minha carreira, não é? E que vou me influenciando por muita coisa. E pensar muito também no jazz europeu e na música portuguesa. E eu acho que o fado para mim tem muito de jazz como o flamengo, os blues, as estruturas são iguais, e com vozes que realmente não é preciso dizer nada, é este tema, aquele, aquilo vai e flui. Da relação deste trio, não posso contar tudo, mas não, temos o equilíbrio necessário para nunca nada descambar. Eu e o Bernardo somos mais extrovertidos, brincalhões, gostamos de beber um copo e tal. O João Paulo não, mas também tem muita piada das suas. Temos uma relação de amizade muito forte e que depois eu acho que se encaixa perfeitamente também na música, não é?
isso que eu espero, é que as pessoas saiam daqui a divertirem-se tanto como nós nos divertimos no palco, quando estamos a tocar. Há outros sítios assim no nosso país e faz-se muito poucas vezes estas coisas. E é de louvar, de repente, estares num espaço que podíamos dizer privado ou meio privado e onde podemos proporcionar às pessoas que querem viver este ambiente e viver esta energia deste sítio bonito. O hino dos mineiros foi feito pelos mineiros nas Astúrias. Eu, por acaso, tive que tocar aquilo num outro projeto e fiquei maravilhado com o tema. Então vai ser o nosso grito de revolta para acabar. Santa Bárbara bendita, padroeira dos mineiros, vê lá, companheiro, vê lá como venho eu. Padroeira dos mineiros, vê lá, companheiro, vê lá como venho eu. A Noite da Lua de Sangue, com a encenação de António Fonseca, o espetáculo dos finalistas do curso de Teatro e Educação da ESEC, em parceria com o Teatrão, foi apresentado ao público em Coimbra. Fomos conhecer o caminho e trabalho final destes alunos e os sonhos que transportam na bagagem. Nós, com o outro projeto que nós fizemos, ou seja, o projeto de intervenção, não tivemos a oportunidade de ir a público. E agora, com este projeto, não só tivemos a oportunidade de vir aqui ao Teatrão, como também pudemos fazer uma mini digressão em Oliveira do Hospital, em Tábua e em Mesão Frio. O espetáculo estava mais numa fase de ensaio e foi muito bom nós termos a oportunidade de ir apresentar o que não apresentámos antes e que já estávamos muito, acho que um bocado massacrados, não ter levado nada a público. E então de ir para outro sítio, um sítio novo e fazermos isto lá, ainda numa fase muito experimental, mas fizemos, acho que foi muito fixe e acho que foi uma mais-valia para todos nós. Tem calma, não bebas. Ainda não sabes tudo. Deixa estar, eu estava bêbado. Mas ainda não sabes tudo. Ana, diz-me, o que é que tu vais fazer no estado em que tu estás? Vamos casar. Não tenhas medo. Eu estive sempre bem. Vamos casar! Ter paciência para quê? Para os pássaros nos cagarem em cima? Ter consciência para quê? Para os abutres depois nos comerem? É tudo uma porcaria. Xavier, ajuda-me! Ajuda-me, Xavier! Mas o que é que tem? O que é? Não sei, Xavier. O Brecht escreveu uma peça em 1919 a tentar fazer uma peça contra os paradigmas do século XIX, ainda muito realistas, naturalistas, e ele tenta fazer uma coisa um bocado dadaísta, um bocado surrealista, um bocado fora dos cânones. E, no fim da vida, ele tenta, de certa maneira, dar uma roupagem de teatro épico a esta peça, aos Tambores na Noite. E muda ali uma série de coisas que nós deitámos tudo fora, porque o que achámos engraçado é realmente o melodrama que ele escreve. Achámos isso muito mais interessante e por isso tirámos toda a parte, digamos,
que ele gostaria mais. Eu acho que ele gostaria mais que a gente fizesse, mas, desculpa, não fizemos. Qual é a diferença entre o que aconteceu há 100 anos, que foi na altura em que foi escrita a peça, para agora? Então, transportamos a realidade dos dias de hoje, também com alguns elementos da ficção da Guerra do Ultramar. Nós já tínhamos trabalhado com o professor António Fonseca em 2 outras cadeiras que temos durante a licenciatura. Quando soubemos que íamos trabalhar também com ele no estágio, ficámos todos muito felizes. Passar aos outros os conceitos com que eu trabalho, obrigou-me sempre a eu próprio reformular de uma forma muito mais simples, muito mais objetiva, muito mais acutilante os meus próprios conceitos. E isso, para mim, como ator, foi o que mais me ajudou como ator. Não é que eles me tivessem ensinado assim diretamente, porque não sabem nada, não é? Mas porque me obrigaram a fazer este processo de eu próprio, porque lhe tinha de transmitir alguma coisa, eu próprio secar os conceitos, trabalhá-los, pensar sobre. Começámos depois a juntar em junho, fomos beber a várias fontes, começámos a construir a dramaturgia também em grupo, sempre com a coordenação do professor. Aqui é que vocês estão bem atrincheirados, meninos. Longe dos sabates, das bruxas do bairro. Os marginais estão mobilizados. Interromperam as negociações. Dentro de 24 horas a coisa vai arrebentar. Os diabos! Então os cabrões não estão satisfeitos. Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que noite! Que noite! Eu vou para cá, César. Por enquanto está tudo calmo. Mas dizem que a polícia vai cercar o bairro. O quê? E nós com a festa do noivado, Ana? São doidos! Era mandá-los encostá-los todos a uma parede. E quem não estivesse satisfeito? Não! Parem com ela! Noivado! Laureta! A minha noiva. São personagens que vivem sobre brasas, como nós hoje vivemos sobre brasas também. Ruiu uma coisa, vai acontecer outra. Necessariamente vai acontecer outra, que a gente não sabe o que é. Quando está tudo calmo, parece que nós estamos a viver. Então não está a acontecer nada? Então não está a acontecer nada? Eu acho um bocado isto da vida. E o que é engraçado no teatro é a gente poder explorar, e isso exploramos bastante, e suponho que está bastante conseguido, é explorar esses limites. Sempre limite, sempre limite, sempre limite, sempre na gap, sempre a cair no abismo, sempre a tentar cair e nunca cair. Os sonhos e medos que nós carregamos é também o que faz parte da profissão que nos espera. Em sermos nós a criar os nossos próprios espetáculos, então, nunca é uma questão assim tão fácil. Há muitos elementos que compõem a criação de espetáculo, há sempre mudanças, e também nós somos 15 pessoas e é muito raro num projeto, hoje em dia, haver um elenco tão grande. A questão do Covid ligou-nos diretamente à questão da peça. A peça é uma escrita pelo Brecht há 100 anos, pós-Primeira Guerra, melhor, e é a situação um bocadinho que a gente vive também, que a gente sente viver. É evidente que a guerra foi uma coisa muito mais violenta, no meu ponto de vista. Vivemos também um pós-qualquer coisa, um pós-pandemia, um pós-catástrofe, um pós-qualquer coisa, o que é que vem a seguir? Com a situação da pandemia hoje, o que é que leva as pessoas a sair de casa? Então sim, é um trabalho que é coletivo e hoje em dia também é essa questão de como é trabalhar no coletivo. Estamos mais habituados a pensar individualmente, o que é que fazemos, e mesmo com a situação das aulas online, então é tudo uma perspectiva muito individual. E o nosso trabalho, independentemente de todas as circunstâncias, é sempre um trabalho coletivo. Eu fico aqui. Está frio. E quando fica frio, ela volta. Preciso de ti! Não é o enxoval! Chegamos ao fim desta edição, mas marcamos encontro já no próximo programa, aqui na RTP2 e RTP Play.